Querigma de hoje é dedicado a São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. O repórter Christian Oliveira e o câmera Nivaldo Mantovanelli estiveram na cidade de Anchieta, litoral capixaba. O Santuário de Anchieta foi o local onde o santo, nascido na Espanha e missionário no Brasil, passou os últimos anos de vida, falecendo em 9 de junho de 1597. A Rede Vida traz neste querigma detalhes da vida, da santidade e relatos de milagres de Deus pela intercessão de São José de Anchieta. Do Santuário de Anchieta, espaço aberto para você, Christian Oliveira. Você vai acompanhar aqui no Querigma Especial a vida e também a história do apóstolo do Brasil, diretamente do Santuário Nacional de Anchieta, na cidade de Anchieta, aqui no estado do Espírito Santo. São José de Anchieta nasceu no arquipélago das Ilhas Canárias, no dia 19 de março de 1534. O menino, nascido no ventre da ilha, brinca de ser super-herói nas areias da praia. Chora para sua mãe as dores das feridas infantis. Ainda adolescente, consagra-se inteiramente aos cuidados da Virgem Maria. Na igreja dos jesuítas, José de Anchieta serve como coroinha em todas as missas que pode, chegando a frequentar 8 missas diárias. A fama da nova ordem religiosa, chamada Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, se espalha rapidamente por toda a Europa, através do testemunho dos seus primeiros missionários, como Francisco Xavier e tantos outros que partem para lançar sementes do Evangelho para semeá-las no novo mundo. Ainda adolescente, Anchieta foi enviado à Universidade de Coimbra, em Portugal. Chegou muito jovem à terra de Santa Cruz. Saiu de Portugal em 1553, aos 19 anos. Tudo na vida de Anchieta foi muito precoce. Deixou a família para estudar letras e filosofia em Coimbra, aos 14 anos. Ingressou na Companhia de Jesus aos 17. É este jovem que vamos conhecer agora. São José de Anchieta, ele é espanhol das Ilhas Canárias. Ele, filho de um fugitivo do País Basco, que foi morar em La Laguna, Tenerife, e depois foi estudar em Coimbra, ali conheceu os jesuítas, mas ficou doente, e depois ele veio para o Brasil para morrer no Brasil como missionário. Mas só que o clima daqui fez muito bem para ele, e ele foi o grande missionário durante 47 anos e que evangelizou toda a costa brasileira. Então, do Recife até Cananéia, ele ia passando pelas tribos e evangelizando. Então, ele foi o grande apóstolo do Brasil, jesuíta, já morreu com fama de santo, morreu aqui no santuário, aqui na cela dele aqui, onde viveu seus últimos 8 anos de vida, e morreu com fama de santo e já era conhecido como o apóstolo do Brasil, o gigante apóstolo do Brasil. Numa oportunidade de evangelizar inspirado pelas cartas dos missionários Francisco Xavier e Manuel da Nóbrega, José parte para o Brasil aos 19 anos. E na terceira leva de jesuítas enviados ao Brasil, o jovem José de Anchieta. No dia 13 de julho de 1553, após 2 meses de viagem, chega a Salvador aquele jovem enfermo, que se tornará o apóstolo do Brasil. Daqui para frente, sua vida é devotada totalmente ao serviço dos nativos, os chamados indígenas. Nesse mesmo ano, Anchieta visita pela primeira vez a aldeia de Heritiba, hoje a cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Lugar também onde vai encontrar no futuro o seu repouso eterno. Segundo a história, neste local caiu o corpo de São José de Anchieta, quando ele estava sendo transportado por indígenas para ser sepultado lá na capital, em Vitória. Por isso, o nome desta praia é Ubu, que significa caiu. Anchieta segue para o litoral paulista.
Ao saber da injustiça sofrida pelos nativos, ele se posiciona firmemente a favor dos humilhados e ofendidos indígenas. Em 25 de fevereiro de 1554, junto com Manuel da Nóbrega, Anchieta funda outra escola jesuíta, o Colégio Piratininga, núcleo do que mais tarde veio a ser a cidade de São Paulo. Em 1556, José de Anchieta recebeu a sua ordenação sacerdotal em Salvador, no estado da Bahia. Logo depois, ele passa um período de tempo em Heritiba, entre os índios Puris e Tupiniquins. Foi autor da primeira gramática na língua tupi. Em 15 de agosto de 1579, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, trazida de Portugal, é entronizada no Santuário de Heritiba. No dia 22 de junho de 1980, na presença do padre-geral dos jesuítas, Pedro Arrupe e de outras personalidades, o Papa João Paulo II beatificou Anchieta em Roma. Em 3 de abril de 2014, 416 anos após a morte do apóstolo do Brasil, o Papa Francisco, primeiro pontífice jesuíta da história, assinou no Vaticano o decreto de canonização de São José de Anchieta e o tornou oficialmente o terceiro santo brasileiro. Eu descobri que estava com um tumor no cérebro, um glioma de baixo grau, no lado direito. Aí fui para o INCA, lá no Rio, fui enviada para lá. Mas eu fazia a novena dele e pedi muito a ele. Pedia muito a ele, né? Me apeguei a ele, pedindo que ele me alcançasse essa graça, né? Que ele intercedesse a Deus, né? Que eu melhorasse, que me curasse, né? E cheguei a fazer as ressonâncias todas e dava que era um tumor. O médico chegou a falar para mim que tinha quase certeza que era maligno, né? Mas eu me peguei, né, com ele, primeiramente com Deus e a intercessão dele. Pedi que ele intercedesse, né, que me ajudasse. Aí fui chamada para fazer a cirurgia lá no INCA, fiz a cirurgia e quando o médico fez a cirurgia, depois ele chegou para mim, falou assim, olha, fica feliz, porque não é maligno e nós não encontramos o tumor. Aí meu marido até falou, mais o milagre de São José de Anchieta. E dou glórias, né, a Deus e a intercessão de São José de Anchieta. Por hoje eu estar aqui, porque o médico falou que eu ia ficar com sequelas, que eu poderia ficar sem falar ou sem lembrar as coisas, né? E graças a Deus, ia para o CTI, e eu nem para o CTI fui. Então, foi assim um milagre mesmo. Eu acho que é a fé, né? A gente tem que ter fé. Fé sempre, porque assim, a gente nasceu nessa terra dele, né? Muitas vezes eu lembro, dançava aqui de índio, né? Na época dele, até me emociono, né? E tenho certeza que ele intercedeu por mim, olhou por mim, naquele momento de dor, porque eu estava desesperada, né? Quando a gente descobre que está com uma coisa dessa, com uma doença dessa, a gente, assim, abre-se um buraco e a gente está dando vontade de, né, cair naquilo ali. A gente só desespera, mas depois a gente se apega. E eu me apeguei também a ele, né? Me apeguei a Deus em primeiro lugar e a ele. E ele me deu essa graça. O que a Silvana pensou? Entrou no desespero inicialmente, mas Sim. Depois a senhora achou que fosse ser operada? Passou pela cabeça da senhora que poderia ficar alguma sequela, alguma coisa? Não, no momento que ele me falou, que o médico falou, eu fui assim, operar tranquila, certo? E tranquila que eu ia, se eu, né, falei,
se eu sair dessa, eu quero encontrar com Deus, em primeiro lugar, né? Mas eu tinha aquela fé que nada ia acontecer. E eu tenho certeza que Ele também estava do meu lado. Jesus e São José de Anchieta. Mais de 10 anos, né, que isso aconteceu. 10 anos, dia 27 de outubro. E depois desse tempo, qual que é o sentimento? Hoje a senhora voltar aqui para agradecer, qual que é o sentimento? É emoção e gratidão. Gratidão, né, por Ele ter intercedido por mim e alcançar isso. Porque para mim foi um milagre. Eu estar com minha família, né, com meus filhos, meu marido, meu neto, né? E Ele me deu essa graça, e eu sempre procuro uma missão, né, e fazer alguma coisa pelas pessoas também. Para quem não acredita em São José de Anchieta, o que a senhora diria? Tenha fé, acredita, porque ele, quem conhece a história dele, ele é um santo. Ele fez, né, na história dele, ele fez muita intercessão e milagres. No Santuário Nacional dedicado ao santo está o documento papal confirmando a canonização. Em 2015, Anchieta é confirmado pela CNBB padroeiro do Brasil e também padroeiro dos catequistas. O padre Nilson Marostica, jesuíta, reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, explica que Anchieta sempre cultivou um carinho muito grande pela Virgem Maria, tanto que escreveu inúmeros poemas à Mãe Santíssima. São José de Anchieta, desde antes de entrar na companhia, sempre teve devoção a Nossa Senhora da Candelária, lá em Tenerife, né? Depois, chegando em Coimbra, uma devoção muito grande a Nossa Senhora da Assunção. E ali ele vai prometer, um dia eu vou escrever um verso para você. E depois vai escrever 5.875 versos. Mas um dia ele passou lá no convento e encontrou com Frei Palácio e gostou muito da conversa com ele. Já na Europa já se começavam a falar mal de Nossa Senhora, os protestantes já começavam a deturpar a imagem da virgindade de Nossa Senhora. Então ele combina com Frei Palácios de fazer um debate público sobre a virgindade de Nossa Senhora. E aí, o que acontece? Eles fazem um debate que ficou muito bom, o debate. E ele ficou muito animado, porque Palácios era muito inteligente, e Anchieta também. Então, o debate saiu muito bom. Anchieta falou assim, vamos consagrar o Brasil a Nossa Senhora. E ele manda um índio fazer uma imagem de Nossa Senhora, e o índio faz com feições indígenas. E bota Nossa Senhora com o coração para fora, igual o coração de Jesus, com o coração para fora. E o menino Jesus com o coração para fora também. Então é uma imagem chamada de imagem dos divinos corações, mas também chamada como imagem de Nossa Senhora do Brasil. A devoção pegou no Brasil. Recife a imagem está lá em Recife com os capuchinhos. E depois em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, tem igrejas Nossa Senhora do Brasil, Salvador, Igreja Nossa Senhora do Brasil. Até na Diocese de Nápoles, na Itália, tem uma paróquia Nossa Senhora do Brasil. Então essa é São José de Anchieta, que não conseguiu fazer a consagração do Brasil a Nossa Senhora, mas depois ela aparece no Rio lá e o Brasil está consagrado a Nossa Senhora. Uma das relíquias do padre jesuíta pode ser encontrada numa parte denominada como cela, onde São José de Anchieta passava boa parte do seu tempo enquanto estava aqui na cidade, enquanto não estava peregrinando pela região das praias, nem compondo nenhum poema. Nesse espaço, os fiéis têm a oportunidade de estar mais próximo possível da tíbia do santo. E elas podem fazer orações, tirar fotografias, mas o mais importante, registrar na mente e no coração o ensinamento do apóstolo do Brasil. Primeiro, a simplicidade, a humildade, depois a grande inteligência, ele era muito inteligente, era um poeta, não é? E
depois os milagres que ele fez em vida. Por exemplo, o último milagre em vida foi aqui no quarto dele, na cela. Ele veio, os índios caraíbas vieram visitá-lo porque ele estava doente e já estava para morrer. Então vieram visitá-lo e trouxeram um índiozinho anão aleijado. E Anchieta olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aí no chão? Levanta. Ele fala assim: não posso. Pode sim, segura aqui. Deu o bastão. Ele segurou no bastão e andou como se nunca tivesse sido aleijado. Os ossinhos ficaram tudo direitinho. Isso antes de morrer. Depois da morte, ele tem ainda muitos milagres atribuídos a ele. Um grande milagre aqui em Guarapari, onde uma menina tinha a tíbia torta. E aí, no dia que foi fazer a segunda cirurgia para esticar a tíbia, ela tinha 2 anos de vida. Na hora que foi fazer a cirurgia, o médico falou assim: o que vocês fizeram com a perna dessa menina que está esticadinha? A mãe tinha vindo aqui, tinha pedido uma relíquia e tinha passado naquela noite na perna da menina. De manhã ela acordou com a perna esticadinha, movimentando assim. Imagina, esticar um osso, o médico falou assim: isso aqui não é plástico que fica mole, esquentando na água, é osso. Aí a mãe falou assim: foi São José de Anchieta. Então, a fama de santo é por causa disso, porque ele cuidava dos indígenas com amor, ele era muito humilde e muito inteligente. E os milagres que ele realizava. No dia 9 de julho de 1597, o velho sacerdote morre vítima de um acidente fatal ao tentar descer a escada da cela para socorrer um índio doente. O frágil e desengonçado adolescente da Espanha tinha se tornado um gigante em terras brasileiras. Era chamado de paizinho pelos indígenas. Agora é chamado de apóstolo do Brasil. Esses são alguns títulos atribuídos a Anchieta, os principais: apóstolo e padroeiro do Brasil, padroeiro dos catequistas, patrono dos professores, o primeiro educador do Brasil, enfim, são vários os títulos. A gente destaca também, ele foi especialmente o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta, nascido nas Ilhas Canárias, na Espanha. Parte dessa história e desse legado estão preservados e expostos aqui no Santuário Nacional de São José de Anchieta. Depois desses 2 anos de intensa pandemia, onde nós vimos esvaziar a movimentação de fiéis no santuário, aliás, nunca fechamos, sempre tivemos missa todos os dias, e missas especialmente transmitidas pelas redes sociais. Se São José de Anchieta tivesse aqui hoje, nessa época certamente ele usaria as mídias sociais, as redes sociais, a TV, porque ele quereria evangelizar todo o Brasil. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: São José de Anchieta, apóstolo e padroeiro do Brasil, padroeiro dos catequistas, que ele interceda por cada um dos brasileiros para que tenham vida em abundância e conheçam Jesus Cristo para mais amá-lo e segui-lo sempre mais. Que ele interceda por nós. E como o Padre Nilson falou, se São José de Anchieta vivesse nos nossos tempos, certamente ele seria um grande evangelizador que utilizaria os meios digitais, as redes sociais, para poder levar a mensagem do Evangelho. Fazendo jus a isso, o Santuário Nacional tem um espaço de multimídia, um espaço interativo, em que os fiéis têm a oportunidade de ouvir algumas orações, algumas bênçãos do apóstolo do Brasil. Então nós temos aqui, por exemplo, a oração de São José de Anchieta. E aí o fiel pode acompanhar a letra da oração e ele também ouve, rezando, fazendo sua prece, seu momento de oração. Aí eu vou botar aqui para vocês ouvirem um pouquinho também. Como tu serviste os mais pobres e necessitados. Meu pai vinha muito para cá e eu também ficava aqui. E minha mãe estudou no Maria Matos.
E ela sempre, não, vamos ficar sempre em Anchieta. E a gente sempre estava por aqui. Depois que eu mudei para Guarapari, mas sempre eu estou, quando eu venho, tem um tempinho, eu estou sempre aqui na capela do Padre Anchieta agradecendo vários milagres outros, né, que vem fazendo na vida da gente. Mas esse da glaucoma ficou marcado na nossa vida. Sobre a sua mãe. Sim, ela teve glaucoma na vista direita, né? E já estava passando a glaucoma para a vista esquerda. E ela veio aqui ao santuário e pediu ao Padre de Anchieta esse milagre, que ela não deixasse ela ficar cega, porque o médico falou que essa doença não tinha cura, não tinha cirurgia para ela. E ela paralisou a outra vista naquilo, ela não precisou depender de que ninguém andasse seguro com ela, ela enxergava um pouco com a outra vista. Sendo que ela perdeu uma, mas a outra foi recuperada graças ao milagre do Padre de Anchieta. Então, como São José de Anchieta teve um papel fundamental na criação, na evangelização, na formação da capitania do Espírito Santo, então o governador, bom, isso já é lei, e todo dia 9 a capital do estado é transferida para Anchieta. O governador vem aqui e faz alguns despachos daqui de Anchieta mesmo, e depois a importância disso é que Anchieta é apóstolo do Brasil, padroeiro do Brasil. Depois, para nós, jesuítas, padroeiro da Companhia de Jesus no Brasil. Então, como ele é um padroeiro, tem uma importância, uma relevância nacional. Por isso que o governador vem para cá e a capital vem para cá, simbolicamente, claro, né? Mas exatamente para homenagear o apóstolo do Brasil. Como sabemos, São José de Anchieta morreu aos 63 anos, na aldeia de Heritiba, fundada por ele no litoral sul do Espírito Santo, a 80 quilômetros de Vitória. Mais tarde, a aldeia tornou-se uma cidade e foi honrada com o nome do santo. Hoje, a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída pelo apóstolo do Brasil juntamente com os índios, passou a integrar o Santuário Nacional de São José de Anchieta, um conjunto arquitetônico do período colonial do Brasil, que reúne também a Praça da Matriz e o Museu São José de Anchieta. Museu este cheio de recursos tecnológicos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção foi construída em meados do século XVI, na chegada do Padre Anchieta, com a ajuda de indígenas da região. Os índios construíram a igreja e a cela, que era o quarto do Padre Anchieta, onde ele morreu. O conjunto jesuítico de Anchieta destaca-se pela importância que teve no processo de enculturação religiosa dos indígenas e dos nativos, conduzido pela Companhia de Jesus no tempo da colônia, modelo considerado pioneiro no Brasil, mas também por ter sido o local onde o Padre José de Anchieta passou seus últimos anos de vida. Em 1943, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconhecendo a importante relevância deste monumento para a memória nacional, promoveu seu tombamento. O Querigma Especial de hoje mostrou para você a história, a vida, os ensinamentos, o legado e a santidade do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta.
Christian Oliveira, diretamente do Santuário Nacional de Anchieta, na cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo, para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.